acontece não nos motivam, porque nós estamos centrados em nosso eixo profundo. A educação não desperta este ser humano, espiritual, consciente. Ao contrário, essa educação que nós temos, essa escola que formatada desde 200 anos para cá, de maneira a formar seres humanos desumanizados, na verdade. A escola não trata de emoções, a escola não trata da vida, a escola não trata da paz, a escola não trata da morte, não trata da espiritualidade, não trata de nenhum tema que seja realmente importante ao ser humano. A escola embute conteúdos desinteressantes, vazios, mas acima de tudo que a escola ensina é a obedecer, a ficar quieto, a não confiar em si mesmo, a não desenvolver a sua própria criatividade, a não reconhecer-se como ser humano inteiro, profundo, espiritual. Então, é preciso mudar a educação para mudar a sociedade. Assim como é preciso mudar a sociedade para mudar a educação, é preciso mudar o homem para mudar a sociedade. Nós fizemos aquela frase, transformar o mundo pela transformação do homem, transformar o homem pela transformação do mundo. Que é uma frase do José Herculano Pires, um dos nossos homenageados nesse nosso congresso, que nasceu há 100 anos atrás, em 1914. E foi um dos filósofos, pensadores que me inspirou nesta vida, porque eu convivi na minha infância e adolescência, e era uma pessoa que tinha uma visão crítica da sociedade, um espírita socialista, como nós veremos no último dia do domingo. Então, dentro dessa toda essa crítica, essa leitura crítica que nós fazemos da sociedade e da educação, o que mais nós enxergamos necessário recuperar é um conceito positivo do próprio ser humano. Porque o que acontece é que nós estamos desiludidos com nós mesmos. A humanidade está desiludida com si mesma. Isso também foi muito motivado pelos últimos 100 anos, as grandes guerras, a bomba atômica, a violência que se espalhou em toda parte. Depois que um povo, um alto grau de civilização, só para citar um exemplo, como os alemães fizeram o Holocausto, e nós continuamos, todos os povos atuais, com alto grau de civilização e tecnologia, continuamos agindo de maneira a massacrar outros seres humanos, a invadir, a desrespeitar os direitos básicos dos indivíduos. Tudo isso produz em nós um certo mal-estar que alguns filósofos, sociólogos chamam de mal-estar da civilização, mal-estar contemporâneo, e que nos fazem descrer da possibilidade de fazermos um mundo melhor, nos fazem descrer da possibilidade de que o ser humano seja capaz de ser bom, de ser fraterno, de ser pacífico, de ser altruísta. Então, a primeira coisa que nós precisamos recuperar é a confiança na capacidade do ser humano de ser bom. Mas como que a gente conquista essa confiança? Em primeiro lugar, e por isso vocês vão ver no decorrer deste nosso congresso, que nós elegemos de propósito várias personalidades para serem expostas aqui, trabalhadas, pessoas que deram contribuições importantes à educação, às ideias sociais, filosóficas, como hoje o primeiro deles que nós tratamos aqui foi o Gandhi, né? Mas tantos outros, Jesus, Buda, os grandes educadores que nós homenageamos aqui, Comênios, Pestalozzi, né? E tantos outros que trabalharam Paulo Freire, tão citado pelo Brent Meyer, e aliás muito me orgulhou e muito me alegrou um norte-americano citar Paulo Freire, né? Isso demonstra que Paulo Freire tem uma consistência que se projetou além das nossas fronteiras. Então, um dos nossos objetivos justamente
é mostrar que houve e há ainda pessoas, e nós estamos aqui para demonstrar isso, que fizeram e estão fazendo algo que seja útil e transformador pela humanidade. Então, se houve e se há seres humanos, como um Gandhi, como um Francisco de Assis, como um Jesus, como um Buda, então todos nós podemos nos tornar Budas, Francisco de Assis, Gandhis, porque isto é inerente à humanidade. Essas criaturas não eram sobre-humanas, elas eram humanas. Nós é que somos desumanizados, né? Por esta escola que nos desumaniza. Então a ideia é resgatarmos a confiança no ser humano em primeiro lugar, através de um espelhamento com personalidades que trabalharam pela melhoria do mundo, com ideias, com ações, com práticas, e ao mesmo tempo congregar pessoas que estejam pensando, trabalhando, agindo pela transformação da sociedade, porque assim nós nos sentimos fortalecidos e não isolados, e sabemos que há outros que estão trabalhando, há outros que pensam como nós, há outros que sentem como nós, e nós todos estamos conectados e vamos formando massa crítica, contagiando outros à nossa volta, até que possamos criar uma massa crítica suficiente no mundo para que haja um salto qualitativo na história da humanidade. É possível isso? Claro que é possível. Isso é não só desejável como possível. E aí é que entra um pressuposto fundamental, que é a questão da espiritualidade. Por que incluímos a dimensão espiritual na nossa discussão aqui? Porque nós só temos garantia e certeza de que o ser humano pode ser este ser humano perfectível, melhor, porque ele é um ser espiritual. Se ele for apenas determinado pelo meio social ou produto de condições genéticas, ele não pode transcender o seu próprio instinto de agressividade e nem pode transcender a própria influência do meio. Nós só podemos pensar em transcender a nós mesmos, os nossos instintos básicos de agressividade. Nós só podemos pensar em transcender aquilo que a sociedade nos oferece. O que a sociedade está nos oferecendo hoje como estímulo? Ao consumo, à violência mútua, à competitividade. Só podemos transcender tudo isso porque somos mais do que isso. Porque somos mais do que instinto e mais do que produto da sociedade. E aí que radica a necessidade de entendermos o ser humano como um ser espiritual. Porque a única maneira que sim, nós podemos ter certeza que o ser humano pode ser melhor, se aperfeiçoar, é porque ele já tem uma imanência divina dentro de si. E isso foi dito por todas as religiões, por todas as tradições orientais e ocidentais. Isso não é um dogma de uma determinada religião. Aliás, o dogma das religiões diz ao contrário. Às vezes as religiões dizem que o homem é um pecador, é um caído. Mas em todas as grandes tradições, inclusive na cristã, quando Jesus disse, vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, ou quando o budismo fala que todos nós podemos nos tornar Budas. Então, isto é a verdadeira essência da espiritualidade que é subjacente a todas as religiões. A essência da espiritualidade é aquela que nos possibilita acreditar e acessar o nosso eu divino. Esse eu divino que nos garante que sim, podemos fazer um mundo melhor. Sim, podemos transformar a sociedade. Sim, podemos quebrar com esta educação que eu considero uma verdadeira escravidão da criança. É por isso que uma das coisas que me impactaram muito, ultimamente nós falamos sobre isso há muitos anos, tanto que há 10 anos nós fizemos nosso primeiro congresso, mas o filme La Educação Proibida, que o diretor está aqui presente, né, Cristal, ele mandou
me impactou muito quando eu vi, por mostrar exatamente o quanto essa educação mata a criança, mata a criatividade, acaba com o potencial humano. Quer dizer, a educação que deveria fazer brotar, fazer aperfeiçoar o potencial humano, esta educação mata a criança. E isso é um discurso que a gente tem feito há tanto tempo, que eu costumo brincar dizendo que o que nós temos que fazer é um movimento de abolição da escravatura da criança. E um movimento de abolição da escravatura do ser humano, por consequente. Então, na verdade, a nossa ideia é que nós quebremos essas amarras, porque o tempo inteiro nós somos bombardeados por ideias pessimistas a respeito de nós mesmos e da própria humanidade. A mídia o tempo inteiro faz esse trabalho, muito bem feito. De só mostrar o que é negativo, de só mostrar violência, de nos doutrinar no sentido de insuflar medo, porque essas estruturas violentas sociais, elas estão assentadas sobre o medo e sobre o desejo. São as duas maneiras de manipular que essa sociedade, essa estrutura social encontra, é através do medo. Medo, nós temos medo de ficar desempregados, então nós cedemos os nossos princípios, como disse aqui a peça de Gandhi. Nós temos medo do ladrão, medo do outro, medo disso e daquilo, então nós tornamos violentos por causa do medo, na defensiva o tempo inteiro por causa do medo, não confiamos no outro por causa do medo. E o desejo, então, é aquilo que é mais manipulado, o desejo de ter mais, o desejo de consumo, o desejo sexual, o desejo em todos os níveis, que faz com que o ser humano fique amolecido, sem vontade, sem garra, sem ímpeto de luta no sentido positivo da palavra, transformação, criação, né? Nós somos uma sociedade amolecida, esvaziada de sentido. E esse esvaziamento de vontade, de sentido, é que provoca essa crise generalizada. Essa angústia, essa depressão, que todo mundo hoje em dia vive com depressão, e aí as indústrias farmacêuticas se alimentam grandemente dessa depressão. Quer dizer, primeiro a sociedade nos estimula a nos deprimirmos, depois dá o remédio para nós não nos deprimirmos.